Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer que a minha ministração, realmente Deus já falou aqui no começo, através da pastora Patti, né? Mas, como sempre é de costume, eu gosto de ministrar, mas gosto de colocar um louvor primeiro, viu? E eu tenho certeza, amados, que Deus vai falar com você nessa noite poderosamente. Ele já falou até aqui. E Ele vai falar. E você vai sair daqui sabendo que você tem muito direito diante de Deus. Você só precisa conhecer a sua identidade. Você só precisa conhecer aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Eu quero ressaltar os nossos visitantes de hoje, né? Especialmente o amigo da Andréia. Seja bem-vindo, viu? Eu creio que é a primeira vez que você vem numa igreja evangélica, né? E você já vai aprender desde o começo, já como se estivesse lá na frente, assim como ela, viu? E os nossos irmãos lá de trás, né? Eles, Josemar, ele já conhece a palavra, né? Se desviou do caminho, hoje só vai ver que você precisa voltar. E o outro também conhece a palavra, né? Eu esqueci o nome dele? Claudinei. Seja bem-vindo, vocês também, tá? O Senhor vai falar com vocês nessa noite, amém? Pode colocar o louvor aí. Eu queria que você prestasse atenção nesse louvor, porque assim como a pastora Patti falou, né, que a gente vem do culto para doarmos para o Senhor, né? E esse louvor vai dizer que hoje eu não vim pedir nada, mas mesmo você não pedindo, o Senhor vai te dar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. E diga para Ele falar com você nessa noite de uma forma extraordinária. Coloque a mão na sua mente e diga: Senhor, eu consagro a minha mente a Ti nesse momento. E eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Que nada possa te distrair nessa noite. Eu só quero tua presença. Diga para Ele que você quer experimentar a presença dEle hoje. Só quero levantar a minha voz, te dizer a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz, te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Glória a Deus, a tua graça me basta. Senhor, nós queremos, Senhor, ter uma nova experiência, Senhor, com a felicidade. Estou te esperando pra você, que tens que meu coração aberto já está. Te peço,
pode contemplar Deus nesse lugar, amados. O Senhor está aqui, Ele é real e Ele quer falar conosco nessa noite de uma forma sobrenatural, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler do 1 até o 11. Mateus 4, do 1 até o 11. Amém? Todo mundo achou? Já está aqui. Eu vou ler na minha versão, eu acho que é diferente aqui, mas eu vou ler na minha versão. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, preste atenção, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que a te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus? Vou ler mais uma vez para você gravar. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, amados? Amém. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser provado, amados. E aqui está bem claro nessa palavra que quando nós vamos para o deserto, não é o diabo que nos leva, não é porque estamos em pecado, né? O crente, às vezes, ele é bocudo, né? Ele julga, ele diz: porque o fulano está passando por um processo, ele está no deserto, porque deve ser pecado, deve ser... Não, amados. O diabo não tem poder para te levar para o deserto. O único que pode todas as coisas é o Senhor Jesus. É o nosso Deus. É Ele que nos prova, amém? E como o pastor Cristian falou, Deus, Ele não quer muito de você. Ele quer tudo de você. Ele quer o seu tudo, amados. Ele falou aqui, Deus, Ele não quer muito, Ele quer tudo de nós. Você só pode ter tudo de Deus quando Ele, Deus, tiver tudo de você. Você entende? Aleluia. Deus, Ele também não quer fazer para você. Ele quer falar com você. Preste atenção, Deus, Ele não quer fazer nada para você. Ele quer falar com você. E quando Deus falar com você, você vai saber exatamente aquilo que você deve fazer. É no secreto, aquilo que o louvor falou, ninguém sabia da minha ministração. Ela procurou os louvores que tudo de acordo com essa palavra, né?
E hoje você vai sair daqui sabendo que quem nos leva para o deserto é Deus. Tem que parar com essa coisa de dizer, fulano está no deserto e está em pecado. Não, amados. Se o Senhor leva para o deserto, você tem que dar 1000 graças a Deus, porque é no deserto que nós somos restaurados. É no deserto que nós crescemos, é no deserto que nós aprendemos. Amém? Muitas vezes nós vamos para a presença de Deus, né? Para que Ele faça para a gente. E Ele não quer fazer, Ele quer é falar conosco. Por quê, amados? Porque Jesus, Ele já venceu. Ele já venceu lá na cruz. Por mim, por você. Já está tudo feito. E o que Jesus quer? Não peça para Jesus abençoar a sua vida. Olha só, isso é importante. Não peça para Jesus abençoar a sua vida. Porque Ele quer que você perca a sua vida para viver a vida que Ele já tem para você. Amém? Você entendeu? Amém. Então, amados, é uma questão de renúncia. A gente vê muitas igrejas cheias de gente, vazias. Por quê? Porque elas vão para a igreja para buscar coisas que já são delas. Você entendeu? As pessoas vão para a igreja e elas ficam vazias dentro da igreja. Por quê? Meu filho ministrou aqui. Porque ela não conhece a sua identidade. Isso é falta de identidade. Jesus já fez tudo na cruz. Nós não precisamos pedir para o Senhor, porque já está pronto, já é nosso. Amém? Amém? Elas vão buscar coisas que Deus já deu para elas como herança. Deus já nos deu como herança. Por quê? Porque muitas vezes falta nós conhecermos o Senhor de uma forma sobrenatural. E é no secreto que se conhece o Senhor de uma forma sobrenatural. A pior coisa, amados, que pode acontecer para uma geração é ela não entender o tempo dela. Por quê? Por que ela não entende? Por que muitas vezes nós não entendemos o que estamos passando? Porque nós precisamos passar por dificuldades, nós precisamos passar por coisas que às vezes nós não queremos e às vezes nós não entendemos, mas são os processos que Deus colocou para nos aperfeiçoar. E sem processo, sem deserto, nós não vamos crescer. Mas que fique bem claro que não é o diabo, é o Espírito Santo que nos leva. Amém? Assim como levou Jesus. E tudo, né? E tudo que você não entende, você não pode desfrutar. Se eu não estou entendendo o meu tempo de deserto, o meu tempo de dor, eu não posso desfrutar dele, amém? Porque eu preciso entender. Estou com calor. Eu preciso entender esse tempo que eu tenho que passar, né? Amados, nós podemos, ou você pode, servir a Deus. Alguém coloca ele só virar para a parede para mim? Você pode servir a Deus por muitos anos e sem desfrutar da plenitude de Cristo, amados. Quantas pessoas, tá bom, quantas pessoas que servem a Deus, que estão dentro da igreja há muitos anos e ainda não desfrutaram dessa plenitude, desse extraordinário de Deus.
conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Uma coisa, amados, que o Senhor tem falado muito comigo. Hoje as pessoas, elas estão adorando a adoração. Vocês entendem isso? Elas estão adorando a adoração e não adorando a Deus. Quantos louvores, quantas músicas que foram escritas e que não tem nada a ver com adoração a Deus. Muitos ídolos evangélicos, infelizmente temos, que estão na mídia e que as pessoas estão meio que adorando a eles. Eu e meu marido, nós conversávamos essa semana sobre os hinos, né, de antigamente, os louvores que engrandeciam o nome do Senhor. Hoje em dia, né, esses louvores que a minha mãe colocou ali, lindos. Hoje em dia, esses louvores já não nos tocam mais, porque eles já não têm essa unção que Deus dá. E amados, e nós não vamos fazer nada nessa geração sem adoração, sem intercessão. E todo intercessor, ele precisa ser um adorador. E aqui eu não estou falando da pastora Alice, né? Ela está lá atrás intercedendo, da liderança dela, que ela é uma intercessora, né? Ela é intercessora da igreja, de todos. Aqui eu estou falando de nós, como intercessor. Todos nós temos que ser um intercessor, né? Eu preciso interceder pela minha casa, eu preciso interceder pela minha família, eu preciso adorar e interceder pelas causas da igreja. Sim, eu preciso interceder pela minha família, que ainda não conhece. A minha, glória a Deus, todas conhecem o Senhor, né? Filhos e netos, e glória a Deus, minha família também paterna de mãe. Mas a família do meu marido ainda tem muita gente que não conhece o Senhor. Por isso a gente precisa ser esse intercessor, né? E o intercessor, que não é um adorador, ele pode se tornar místico, ou, né? Místico ou religioso, né? Assim como vocês entenderem. Por quê? O intercessor que não é um adorador, ele vê demônio em tudo. Tudo para ele é o capeta, porque ele é um intercessor, mas ele não é um adorador. Porque a adoração é o secreto que te leva ao amor, que te leva a ter misericórdia pelas pessoas. Amados, e uma coisa que a gente, né, sempre fala, né? Quem vence a guerra não é o diabo. Quem vence a guerra é o príncipe da paz. E muitas vezes nós começamos a repreender o diabo como se ele tivesse poder sobre nós. Ele não tem, amados. Se você estiver vivendo os princípios de Deus, ele não pode com você. Tem que parar de botar os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos pecados, porque somos pecadores. O Senhor falou, fala isso. Nós não somos santos, mas nós precisamos todos os dias buscar o Senhor no secreto e nos perdoar, pedir perdão. E não temos que repreender o diabo, porque se você repreender o diabo e você voltar a pecar, ele vai voltar. Nós vencemos a guerra, amados, é através do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso intercessor. Quando eu conservo a minha vida em paz, a Bíblia diz em Isaías 26:3, que ele conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Ele vai nos conservar em paz. Amados, mesmo que a gente esteja na guerra, mesmo que a gente esteja no
deserto, num processo, as contas para pagar, coisas lá, mas o Senhor, Ele te mantém na paz. Quando você deita, você dorme, porque você tem a paz dele. Quando Ele está com você, quando você é um cristão verdadeiro, a paz dele não vai faltar, ainda que Ele faz a gente passar por processos. Às vezes ficamos com coisa, às vezes ficamos com pendência, mas tudo isso, o Senhor, Ele te dá paz. Ele é o príncipe da paz. É Ele que vence, né? É Ele que vai te conservar. E amados, e o homem, nós, todo homem, tanto faz aquele que é evangélico como não é, aquele que é temente ao Senhor, aquele que vive pensando, pedindo para Deus conservar ele, para que Deus o ajude. Porque, amados, é essa pessoa que vence as guerras espirituais. Nós queremos vencer as nossas guerras espirituais? Nós precisamos estar ligados no céu, amados, não na terra. Porque aqui a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não somos dessa terra, nós viemos aqui para cumprir o propósito, para irmos para o céu. Nós temos que viver aqui, mas ligado no céu, como se nós não estivéssemos aqui. E quem faz isso por nós é o Senhor. Mas precisamos pedir ajuda. Amém? Você não vence as guerras quando luta com o diabo. Você vence as guerras quando você luta com Deus. Porque o diabo, ele já foi vencido lá na cruz. Amém? Você vence as guerras quando você luta com Deus, assim como Jacó. Eu creio que todo mundo conhece a história de Jacó, né, amados? Até mesmo, eu acho que o católico conhece, né, a história de Jacó, né? Jacó, ele até mudou de nome, né? De Jacó, ele passou a ser chamado Israel, quando ele lutou com Deus. E ele prevaleceu. Ele lutou mesmo, né? E as suas lutas, elas não têm que ser contra Satanás. Porque Satanás, amados, ele não pode mudar o seu caráter. Satanás não pode mudar o nosso caráter, né? A nossa luta é lutar com Deus, é abraçar, é agarrar com Deus lá no secreto. É você se lançar na presença de Deus e dizer para Deus: Deus, me dá sabedoria. Deus, muda a minha vida. Me tira desse lugar sem entendimento. Porque, amados, nós precisamos buscar esse lugar de entendimento, discernimento espiritual. Nós já somos crescidos na fé. Temos que buscar esse discernimento espiritual para a nossa vida. E é no secreto, amados. É no extraordinário, é quando você se lança. E olha só, Jacó, ele era um homem que prosperou muito. Ele foi um homem muito próspero, Jacó. Mas ele ainda precisava mudar o seu caráter, porque ele era mentiroso. Ele era enganador. O nome dele já dizia, Jacó, usurpador, né, Cristian? É uma, né? Mas tem outros nomes também, né? Aquele que agarra no calcanhar. Isso, aquele que agarra no calcanhar, mas também que ele era usurpador, né? Porque todo mundo sabe, ele roubou a bênção do irmão, né? Então, e Deus, ele marcou Jacó para sempre, quando ele, né, fala que o anjo do Senhor, né, ele se grudou com o anjo, e o anjo tocou nele, que era o próprio Deus, amém? Deslocou a sua coxa, e daquele dia em diante, Jacó começou a mancar. E é interessante, né, amados, porque esses encontros
que a gente vai com Deus, se lança na presença, a gente não pode. A gente tem que ir sozinho, tá, amados? A gente não pode levar o grupo de louvor, a gente não pode levar o ministério de intercessão, porque no secreto, quando você quer lutar com Deus, você quer buscar algo, você quer que Deus te ajude, que Deus te ajude a mudar o teu caráter, que Deus te ajude para que você seja uma nova criatura, para que você faça parte das bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. É só você e Deus, e nesse momento você precisa se lançar. Você não vai contar com a ajuda de ninguém, porque é você e Ele. É só Ele que nos entende, é só Ele que nos conhece, é só Ele que sabe do nosso interior. Amém? Amém. E nesses momentos, amados, nesse momento, eu creio que Jacó, ele aprendeu a lição, né? Quando nós estamos nessa presença do Senhor, nesse lugar do extraordinário, nesse lugar de milagres, nós estamos sozinhos ali com Ele, né? Aí o que vai acontecer? A transformação da nossa vida, ela é individual, mas eu não posso pedir para a pastora Alice, que ela é intercessora, para ela orar por mim. Claro, eu até posso, tenho um óculos aqui, eu até posso pedir para ela orar, para me ajudar nas questões das pessoas que eu quero ganhar para Jesus. Mas se eu tenho um problema, uma falha de caráter, se eu tenho algo dentro de mim que está me prendendo, eu não posso pedir para ela orar por mim. Porque não, é eu e Deus. É eu e Ele. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que rejeitar essas coisas dentro de mim. É eu que tenho que me arrepender. É eu que tenho que mudar. Amém? Porque essa transformação é individual. Eu não posso contar com a ajuda de outra pessoa. Como que ela vai orar para mim mudar o meu caráter se eu não quiser, né? Se eu sou velhaco, mentiroso, e eu continuo velhaco e mentiroso. Porque, amados, nós como crentes que somos, poderíamos trazer muita gente para o Senhor Jesus para ter essa vida maravilhosa com o Senhor. Mas pelo testemunho de muitos crentes, a gente, quando vai falar de Jesus, sempre tem alguém que diz: mas são isso, são aquilo, né? Então, fica difícil às vezes para nós, né? Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Quando o Senhor toca em você, Ele muda o seu andar, Ele muda a sua vida, Ele muda o seu jeito de falar com as pessoas, Ele muda o seu semblante. Por quê, amados? É para você se lembrar. Ele te manca mesmo. É para você se lembrar da onde Ele te tirou. Para você não ser orgulhoso, para você lembrar de onde Ele te tirou. Muitos de nós aqui fomos tirados, né? De lugares que a gente não se tocava, né? E eu quero dizer para você nessa noite, amém? Não falta muito não, tá? Que o Senhor quer marcar você nesse lugar essa noite, amém? Essa é uma noite de marcação. Deus, Ele vai marcar você aqui. E quando Deus marca a gente, quando nós somos marcados, a gente passa a valorizar coisas que nós nunca valorizamos. Quando nós somos marcados pelo Senhor no extraordinário, muitas coisas na nossa vida já não vão mais fazer, como é que eu vou dizer? Já não vão mais ser
ter valor na nossa vida. Porque nós vamos deixar de valorizar muitas coisas. Porque esses lugares, eles são lugares solitários. Porque só quem pode levar o deserto é o Espírito Santo, amém? E às vezes nós reclamamos, né? Eu estou vivendo um deserto. Quantos crentes que falam isso, né? Estou vivendo um deserto. E hoje eu me lembro que eu abri alguma coisa e estava lá o apóstolo Luiz Hermínio no stories dele, botando umas crianças lá da África com panelas para ganhar um pouquinho de comida. E muitas crianças passando fome. Aí ele fala assim: mostre isso para os seus filhos, que tem tudo e não sabem dar valor. E muitas crianças ficaram sem comer nada, porque não sobrou para elas. E elas se sentaram assim, muito tristes. Gente, e é verdade, a gente precisa se dar conta do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de como somos abençoados. E às vezes ainda reclamamos, né? Primeiro, Deus, Ele nos chama, certo? Deus chamou Jesus Cristo. E depois Ele levou Ele para o deserto, amém? Que é o que eu li aqui, né? Na palavra. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que você vai se surpreender. Porque eu me surpreendi com essa palavra. Essa palavra foi num momento de choro. Mas eu me surpreendi com ela. Deus, Ele não leva ninguém para o deserto vazio, amados. Você vai entender isso nessa noite. Sabe quem o Senhor leva para o deserto? As pessoas que estão cheias de Deus. Porque primeiro Ele nos chama. E Ele começa a nos encher. Ele começa um trabalho de transformação, de libertação. Somos libertos. Muitas vezes curados. Quando você está cheio, Ele te leva para o deserto. Por que, amados, que Ele vai te levar para o deserto? Porque é lá que você vai passar por aquilo que você precisa passar. Porque se nós não formos para o deserto, nós não vamos estar alinhados ao nosso propósito. E é no deserto que nós somos alinhados ao nosso propósito. Então, amados, fique feliz, porque se você está no deserto, é porque Deus está te alinhando para o propósito que Ele tem na tua vida. Fique feliz, porque é porque você está cheio de Deus, você não está vazio. Amém? Eu me surpreendi com essa palavra. E Deus falou bem certinho. Deus primeiro Ele enche, depois Ele manda para o deserto. Porque no deserto não tem nada para a gente ver. Quando eu estou no deserto, amados, quando eu estou com problema, quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou... nada vai me satisfazer. Não vai ser a balada que vai te satisfazer, não vai ser as coisas do mundo que vai te satisfazer. E quando eu estou, vamos contar aqui o deserto, o teu deserto é a tua situação financeira, você está endividado. Ou vamos contar que o teu deserto é saúde, você está com enfermidade. Vamos contar que o teu deserto é um problema bem sério na tua família. E aí, o que acontece? O que nós fizemos? Nós se prostramos para o Senhor. E ali, amados, não vai ter ninguém que vai te ajudar. Ali no deserto é só nós podemos contar com o nosso Deus. É Ele que nos levanta naquele momento. É Ele que nos cura. É Ele que nos dá o alívio. É Ele que nos ajuda. É só Ele, amados, não é ninguém. É só Deus que pode te ajudar.
E o deserto é o melhor lugar para o crente estar, porque é no deserto que ele é forjado, é no deserto que ele aprende a ser melhor, é no deserto que ele para de falar mal dos outros, é no deserto que ele para de fofocar, é no deserto que ele para de apontar para o outro, porque enquanto ele está no deserto, ele só quer olhar para dentro dele e perguntar para Deus: por quê? Não é assim que a gente pergunta? Por que, Deus, estou passando por isso? Por que, Deus, estou passando por isso? Senhor, aonde eu errei? Senhor, aonde eu pequei? Senhor, o que eu fiz, Pai, para estar passando por isso? E aí o Senhor vai te dizer. E é onde você começa a olhar para dentro de você. E você começa a ver as imperfeições suas. Você não vai mais apontar o dedo para o seu vizinho e dizer que ele está em pecado, porque isso, porque aquilo. Porque é tempo de você olhar para você e ver ainda o que falta para que você cumpra o propósito que Deus tem para você nessa terra. Porque cada um aqui foi escolhido, cada um é escolhido para um propósito. E Deus conta com você. Você pode dizer: mas eu sou assim, eu não sei falar. Deus tem um propósito com cada um. Um é para cuidar de criança, o outro é para ser evangelista, o outro é para trazer as pessoas, o outro é para tocar, o outro tem o dom disso, o outro tem o dom daquilo. Deus dá um dom para cada um. E é no corpo que vão ser usados. E se você está no deserto, eu quero lhe dizer que em breve você sairá. Amém. Porque Deus, Ele está forjando para que você seja, para que você viva o propósito. Amém. Que Ele te escolheu para isso, amados. Eu já saí fora da administração, tá? Já nem sei mais o que tem aqui, mas está tudo certo. Você tem que aprender a lidar com a glória de Deus e com o extraordinário na sua vida. Deus enche o céu. Deus encheu o céu. O céu se abriu quando Jesus, E Ele disse, quando Jesus estava no momento de cruz, Ele disse: esse é o meu filho amado. E Jesus pensou: poxa, agora vai começar o meu ministério. Como nós pensamos, E é interessante, amados, o nosso ministério, ele começa no deserto. E se você está no deserto, é porque o seu ministério está começando. Amém? Você entendeu isso? Amém. Você não vai entender nada quando você está passando por esse deserto. Na hora você não vai entender. Mas eu juro para vocês que quando a glória de Deus se manifestar, ela está dentro de vocês. A glória de Deus está dentro de nós, amados. Porque quando aceitamos o Senhor Jesus, Ele vem morar em nós. Ele é glória, Ele é Deus, Ele está em nós. E Ele quer que venha para fora, que se manifeste para as pessoas, amém? Quando Deus disse para Abraão: eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Abraão, ele deve ter ficado: poxa, agora vai chegar a minha bênção, Ele já tinha ralado, certo, bastante, com problemas lá com a família. Mas quando ele chega, o que ele viu? Que aquela terra tinha fome. E talvez ele disse: cadê a terra que emana leite e mel? Nessa terra há fome. E o que ele faz? Ele volta para o Egito. Ele foge. Ele vai lá para a terra do pecado, Egito. Abraão precisava entender que o leite e o mel estava nele. E Deus nunca levará você para um lugar que não precisa ser transformado. Preste atenção, porque o lugar, ele não pode transformar você. É você que vai transformar esse lugar. Amém? Amém. E quando que você vai ser usado para transformar esse lugar? Quando você estiver nesse processo
de cheio da glória de Deus. Quando você renuncia a muitas coisas na sua vida, né? E aqui, Ló, tem mais um exemplo. Ló, ele precisava entender isso. Quando ele estava em Sodoma, todo mundo sabe que Sodoma era um lugar de pecado. Deus falou: olha, Abraão, se tiver 10 justos lá, eu não destruo a cidade por amor aos 10. Imagina você como Deus, o que Deus quer de nós, amados. Nós precisamos ser um intercessor, porque a partir do momento que eu intercedo por uma pessoa da minha família, ou aqueles que estão mais próximos de mim, eu quero que ela seja uma pessoa abençoada, eu começo a interceder. Ele pode estar num lugar muito difícil, muito ruim, como ali, ele pode estar até em Sodoma, no lugar que ele esteja, mas Deus é que vai fazer o milagre, amém? Eu sou um canal, amém? Nós precisamos entender que nós somos canal para fazer essas coisas, né? E o que destrói uma geração, olha só, o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo, amados. O que destrói uma cidade, uma família, não é a presença de um ímpio que não conhece a palavra, é a presença do é a ausência do justo. Porque pode até ter um justo ali, mas um justo morto, que não faz nada. Amém? E Deus tem nos chamado para esse tempo, para fazermos essa diferença. Amém? Não é o quanto de pecado tem numa cidade, é o quanto de justo que tem. Porque se tiver um justo que fique na brecha por amor a essa terra, eu não destruirei a cidade. São palavras do Senhor, palavras de Deus, né? Deus, ele não procura um exército, ele levanta, ele procura um homem. Toda vez que a terra clama, Deus responde com um homem. Sempre que a terra clamava por justiça, Deus levantava um libertador, uma libertadora, uma mulher, né? Alguém que se colocasse no braço por aquele lugar, né? Temos muitos exemplos, temos exemplo de Neemias, né? Amados, quando nós somos levantados por Deus para revelarmos a sua glória, é para deixarmos de lado o orgulho, reconhecer as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e é para nós reconhecer que nós precisamos da presença de Deus. É só Ele, é só a presença dEle, é só a glória dEle, é só nesse lugar, nesse secreto, é que nós vamos nos conhecer e saber as nossas imperfeições, aquilo que precisamos ainda ser libertos. Infelizmente o ser humano, muitas vezes ele busca glória para ele. Muitas vezes nós, como cristãos, buscamos a glória para nós, achamos que nós não somos reconhecidos, que nós fizemos tanta coisa, mas o pastor não me bota lá, o pastor não faz isso, não me chama para isso. Amados, temos que parar com isso, né? Infelizmente, nós ainda precisamos deixar para trás esses sentimentos, porque a glória de Deus, ela nos liberta desses anseios por aceitação e aprovação, mas isso é coisa do ser humano. O ser humano, ele precisa de uma aceitação, ele precisa. Quanto tempo eu fiquei muito mal por o que aconteceu na igreja, porque eu me senti rejeitada, amados. E eu sou ser humano também, eu também sou falha. E eu fiquei muito tempo paralisada. Até que um dia eu fui para a presença e eu comecei a dizer para o Senhor: eu perdoo fulano, eu perdoo ele, Senhor, abençoa ele. Eu quero ficar livre disso. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas me ajuda a tirar esses sentimentos de rejeição,
da minha alma. Porque só Jesus pode nos ajudar a tirar esses sentimentos da nossa alma. Amém? A glória de Deus, ela nos liberta de tudo isso, né? E independentemente, amados, das circunstâncias que nós estamos vivendo ou da opinião das pessoas, nós vamos viver, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós não podemos ficar paralisados com o que o outro pensa de nós, com o que o outro isso, com o que o outro aquilo. Não, nós não temos que ficar. E ao experimentarmos a glória de Deus, nós aprendemos a ver o mundo e as pessoas ao nosso redor como um novo olhar, com um olhar cheio de misericórdia e compaixão, amados. Hoje mesmo eu tive uma experiência, eu fui no mercado, eu estava apurada porque o Leonardo e eles iam almoçar lá em casa, e eu tive que atender uma pessoa que já foi daqui dessa igreja aos prantos, e ela ficou atrás de mim, e ela está muito mal, ela está com muita raiva, ela está com muita raiva no coração. E eu pude abraçar ela e dizer: amada, te prostra na presença, porque é só Deus que vai te ajudar a te tirar, a te limpar essas feridas. Amados, as feridas que carregamos, é só Deus que pode nos curar, é só Ele que tem o bálsamo, é só Ele que tem a palavra que nos lava, é só Ele que tem a glória dEle, o milagre dEle, a presença dEle. Nós somos curados de tudo, né? As feridas que nós carregamos do passado, elas podem ser profundas. E o que pode ser essas feridas? Talvez falta de amor, às vezes abusos, né? Como a Joyce Meyer, que foi abusada há muitos anos pelo pai, teve que aproveitar. As rejeições tenham roubado a nossa autoestima, porque todas essas feridas, elas roubam a nossa autoestima, e às vezes nós nos consideramos frágil, e às vezes nós até ficamos deprimidos com muitas dessas coisas. Mas é aí que entra o secreto, é aí que entra a presença, porque quando nós vamos para a presença do Senhor, é Ele que nos limpa, mas é Ele que nos tira tudo isso, e sem isso nós não seremos nada, né? E aqui eu ainda escrevi mais algumas coisas. No entanto, é na glória de Deus que nós encontramos a verdadeira cura, restaurando o que foi perdido. Ele é o único que pode restaurar o nosso corpo e a nossa alma. Mas Ele exige sacrifício. Nós precisamos estar dispostos a renunciar o nosso ego, a renunciar às nossas vontades e seguir os passos de Cristo no caminho da cruz, amados. Infelizmente, o caminho que nos resta é o caminho da cruz. Você quer ir morar no céu? Nós não somos dessa terra, você tem que passar, e é o caminho de cruz. Quem está ligado no céu, meu filho, está sempre com algum pepino para resolver aqui na terra. Mas Deus, Ele te dá o escape, Ele te dá a paz, Ele te dá a alegria, Ele te dá o sono. E quando você vê, deu um estalo, Deus já resolveu o teu problema. É Ele que pode. Ele pode tudo. Quando Ele diz: agora chega, agora eu vou te abençoar, Ele começa a derramar a bênção. Quando Ele diz: agora chega de ficar na conta negativa, é Ele, amados. É tudo Ele na nossa vida. Mas depende das nossas renúncias. Depende de nós estarmos fazendo a vontade dEle, né? Nós precisamos estar dispostos a renunciar. Não podemos fazer isso sozinhos, mas com a força que vem de Cristo, tudo é possível. Enquanto muitas igrejas, amados, elas estão dispostas, elas estão fazendo com disputas, elas estão com debates. Tu abre o Face, tu abre a televisão, no YouTube, né? Às vezes a gente vai lá para ver uma palavra, uma coisa, a gente vê debates, a gente vê pessoas
no celular, no YouTube, quando tu vai lá nos lugares de meditação, a gente vê pessoas, porque eu quero, você quer fazer um bom sermão, você quer aprender a ministrar um bom sermão, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Amados, nós não precisamos fazer um bom sermão, porque a palavra, ela é o sermão. Eu só preciso estar cheio dessa palavra. Eu só preciso estar na presença dele, porque é ele que nos dá a unção, é ele que faz tudo em nós, amados. E é só ouvir, é só ler a palavra e ouvir e se prostrar e ver o que ele quer para nós, o que ele tem para nós, o que ele quer que você ministre lá na célula, lá onde, ou para o teu irmão. Você pode dizer, mas eu não sei pregar. Não, se você chegar no lugar, você vê uma pessoa carente, um abraço que você dá, você já está evangelizando ela. Tem muita gente carente de um abraço. O mundo está muito frio, porque a palavra diz que Jesus está voltando, amados. Você está ciente do que Jesus está voltando? Porque essa semana eu sentei do lado do meu marido, lá no jornal, eu vi coisas horrendas, tá? Pai casando com a filha e ainda botaram no Face que isso é normal. E a mãe ainda foi da queixa, ainda ficou por mal. Gente, isso é um absurdo. Aí a gente vê o filho matou o pai, porque se arrenegou com ele. Gente, está tudo lá em Mateus, você começa a ler Apocalipse, porque você vai se assustar. Está tudo lá. E é pior que a gente acha que isso está acontecendo agora. Isso já aconteceu lá atrás, no tempo da lei. Isso já acontecia lá atrás. E agora está aí, gente. As evidências estão aí. Nós não temos mais tempo. Nós precisamos salvar a nossa família. Precisamos ser esse intercessor. Precisamos agora, já recebemos muito, já comemos muito. Precisamos agora colocar para fora isso que está dentro de você, que é o poder de Deus. Porque a palavra é o poder de Deus, não é a minha boca, é a palavra que diz. Amém? Amém. Precisamos esquecer as nossas razões, porque a verdadeira razão foi deixada na cruz por Jesus. Não há mais espaço para razões humanas. A verdadeira razão está na cruz, amados. É necessário colocar por terra todas essas opiniões pessoais, esses achismos que nos distanciam do verdadeiro propósito. Nós somos pessoas e nós temos, muitas vezes, amado, nós achamos muita coisa. Porque eu acho que o pastor não está fazendo certo. Porque eu acho que o irmão não está levando direito. Porque devia ser assim. Porque devia ser assim. Amados, pare com esses achismos. Vai para a presença de Deus e pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Faça a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, porque Jesus faz a dele e Ele faz o milagre, amém? Enquanto há debate sobre questões como a volta de Jesus, antes ou depois da tribulação, milhares de pessoas estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Porque, amados, tem muita gente no Instagram agora falando sobre a volta de Jesus, mas não está falando a coisa certa. Jesus está voltando. Mas Ele quer que nós nos posicionamos para sermos um agente para essa geração. Amém? Eu quero que você fique de pé. Ela vai colocar um louvor lá. E eu quero convidar você, amados. Se você entendeu essa palavra, e se hoje você precisa ainda se reconciliar com o Senhor, se por algum momento
Você ficou muito triste com Deus pelo deserto, pelas coisas que você passou. Hoje é o dia de você se agarrar com esse Deus, se reconciliar com Ele e dizer para Ele: Pai, eu quero mudar de vida, eu quero essa vida de paz para mim, eu quero deitar, eu quero dormir, Senhor, sabendo que o Senhor é o meu Deus, o Senhor cuida de mim. E você que deseja hoje entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha falar contigo dessa forma extraordinária, você também está convidado para vir no altar do Senhor. E se você quer voltar para o Senhor, se você se sente que você está fora dos caminhos e precisa voltar, eu te convido para estar na frente do Senhor, entregar para o Senhor, se reconciliar com o Senhor. E você, igreja, que quer ser levantado como um agente cheio desse poder de Deus para ganhar as pessoas da sua família, para ganhar essa geração que está cega, que não conhece o Senhor. Também se coloque aqui na frente, amado. A gente vai orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos.
Amados, eu quero que você acenda as luzes. Eu quero, né? Eu sei que tem uma pessoa aqui no nosso meio hoje que está de aniversário, né? E ele resolveu ir na casa do Senhor pela primeira vez, amém? E eu quero chamar ele aqui na frente. Além da igreja cantar os parabéns, hoje eu não sei violão porque meu filho está aqui. Além da igreja estar cantando parabéns para ele, eu quero pedir para que alguém também faça uma oração para ele. Meu marido? O Christian? Hoje ele não quer. O Christian também vai estar orando por ele depois, né? E eu quero lhe dizer que você escolheu o melhor lugar para estar no dia do seu aniversário. E eu quero já declarar que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Deus vai começar a ajudar você. Amém? Vamos cantar, gente? Amém? Vamos lá? Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Anjos ao seu lado, de novo ouvir. Que a vida lhe seja um eterno sorriso. Estenda a sua mão direita, o nome dele mesmo é? Dirceu. Estenda a sua mão direita, então, vamos orar pelo Dirceu. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, pela vida do Dirceu, que completa hoje mais um ano de vida, Pai. Nós queremos, como igreja, Senhor, abençoá-lo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedir que a tua paz, a tua prosperidade, a tua bênção, a tua mão esteja sobre ele por onde ele andar, Pai. Que assim como a minha mãe falou, Pai, que o Senhor verdadeiramente comece hoje um novo tempo, uma nova fase, um novo momento na vida dele, Pai. Toma ele pela sua mão direita e leva-o, Pai, conduza-o, Pai, ao centro da tua vontade. Nós o abençoamos e te agradecemos por mais esse ano de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma reuniãozinha com as mulheres. As mulheres ficam aqui bem rapidinho, tá? Só a Adriane vai passar, a pastora vai passar os recadinhos para vocês. Estamos de pé, pedindo Deus, Pai amado. Te pedimos nessa noite, Pai, o Senhor esteja conosco mais uma vez, levando para nossas casas, com a tua paz, nos livrando de todo mal, nos dê uma semana de bênção, no nome de Jesus. Amém. 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 Dê um abraço em cada um, né?